GV pergunta ao Sávio sobre o projeto que ele está tocando junto com a Desportiva Ferroviária. Sim. Em que pé que está e previsões para o futuro? Já assim, tá bom. Então vamos falar que projeto é esse. Conta pra gente. Foi o Thiago Carneiro que mandou. Ô, Thiago, bom, eu sou capixaba, sou de Vila Velha, Espírito Santo. Cheguei no Flamengo com 14 anos, mas até a minha chegada, a minha formação foi na Desportiva Ferroviária, que é um clube importante no estado do Espírito Santo. E agora a gente está tendo a grande oportunidade, claro, está na fase de negociações ainda, para a gente comprar a SAF da Desportiva. Que maneiro. Então, é um projeto que vem se desenhando desde o início do ano. Estive em Vitória agora, fiquei 10 dias trabalhando no projeto, de visitas, negociações e reuniões. Enfim, as coisas estão avançando bem. É claro que a gente não pode adiantar muita coisa, mesmo porque é uma negociação. Claro, então, é o Thiago fofoqueiro aqui mandando dinheiro para saber da história. Até para passar um pouco e posicionar um pouco. Sim, é importante. Para os capixabas e principalmente para o torcedor da Desportiva Ferroviária, que é uma torcida grande no estado. Você entraria então como investidor. Investidor e tocando a gestão, principalmente nessa fase inicial, né? Então, a gente está trabalhando muito nisso. Então, pessoas e torcedores, acredito que o Thiago é um torcedor da Desportiva Ferroviária. Caso a gente vá avançando mais e a gente feche realmente todo esse projeto, vai ser extremamente importante. Isso eu falo com muita... isso é muito importante para a gente, tá, Diego? Porque é um projeto muito sério, um projeto muito profissional, com pessoas ao entorno, não só de investidores, mas todos que estão tocando esse projeto são pessoas extremamente profissionais. A gente quer fazer algo realmente diferente dentro do clube. E a torcida vai ser extremamente importante, principalmente nessa fase inicial. Então, é o máximo que eu posso adiantar. A gente está trabalhando bastante e aí espero que feche tudo o mais rápido possível. Vai dar certo, porque a gente precisa de mais pessoas do bem assim, como o Pedrinho essa semana. Foi eleito o melhor comentarista do Brasil, sim. na Globo, no Sport TV. Pediu demissão, né? De boaça, saiu pela porta da frente, como sempre fez, inclusive na Band. E segundo 95% da imprensa, dos portais, eu tentei ligar para ele ontem, a Band também, para vir como candidato a presidente do Vasco agora, na chapa Sempre Vasco, que ele já participava, mas não era ele antigamente de frente. Sei. Parece que vem ele, Edmundo, Felipe e não sei se Juninho Pernambucano, né? Que antigamente tinha ele juntos. Eu acho que essa galera, esses ex-jogadores... Eu vou chegar daqui a pouco, vou voltar lá no início, na trajetória do Sávio, que eu acho interessante e legal. Fala do Morro da Viúva, da concentração, acho isso bem legal. Eu peguei já esse finalzinho. Mas aí, só porque a gente tocou nesse assunto de gestão, de ex-jogadores que assumem posições estratégicas em clube. Eu acho que são fundamentais. E também vou entrar nesse papo quando a gente for falar de base. Sim. Mas eu acho que pra gestão, principalmente, né? Porque o campo e bola, o cara viveu aquilo a vida inteira. Você precisa de uma didática e etc. Mas pra gestão, a gente tem o Paulo André, o próprio Edu Gaspar, tem os caras craques. Mas o cara precisa ter o mínimo de noção, né? Eu acho. É claro que a nossa experiência, eu vou trazer, e eu tento trazer no futebol, toda a experiência vivida durante anos de carreira, desde as categorias de base aqui no Flamengo, foram quase 11 anos de clube, e depois de toda a minha passagem no futebol europeu, só de Espanha foram 9 anos, um ano na França, depois eu tive uma experiência, que foi uma experiência riquíssima, que foi passar um ano no Chipre, na minha última temporada na Europa. Lindo demais, né, Cyprus? País lindo, e a gente consegue classificar para a Liga dos Campeões da Europa, que foi a primeira vez na história do clube dentro do país, um país de menos de 1 milhão de habitantes. É uma ilhazinha assim, pequenininha. Exatamente. Então, isso tudo é importante. Eu tento trazer o máximo que eu adquiri toda essa experiência na carreira. Agora, a gestão é fundamental. Então, a gente teve, por exemplo, você citou bem, o evento foi o ano passado. Foi. Ano retrasado. Para falar um pouco de negócios, de empreendedorismo. De investimento, de como a gente começou, de como eu comecei todo esse processo de gestão. Foi bem legal. Na minha vida. Então, a importância de você buscar esse conhecimento na gestão, e se você puder unir isso com seu conhecimento técnico
do dia a dia do futebol é extraordinário. Então, eu busco isso para minha vida também. Eu busco todo dia melhorar, aprimorar, aprender com as pessoas em relação aos negócios, a investimentos, a negociações. Então, são coisas que eu busco e não de agora, né? Eu tenho algo familiar que está na raiz. Meu pai era comerciante. Então, eu cresci ali em Vila Velha, mesmo jogando ali na Desportiva Ferroviária. Família da minha mãe é italiana, mas o meu pai, ele era comerciante. Então, o momento que eu podia, eu tinha a oportunidade de ficar ao lado dele quietinho, aprendendo, vendo ele tocar o dia a dia do negócio, do comércio, eu ficava ali quieto e eu ia absorvendo dentro da maneira que eu entendia o negócio, eu ia absorvendo. Então, quando eu fui crescendo, eu fui vendo que o futebol não era só o futebol para mim. É muito além. Porque eu sabia que eu ia ter ali um momento de 10, 12, 15 anos no máximo, que eu podia fazer algo diferente. Então, eu meio que trouxe, dentro até do processo de quando eu jogava no Flamengo, eu comecei um pouco a ver esse outro lado, né? Então, minha primeira renovação de contrato com o Flamengo, por exemplo, que era um momento difícil, porque era uma época complicada. Que ano foi? Que era uma época muito complicada de estrutura, financeiramente. Foi em 90. Justamente minha renovação foi no início de 95. Ih, tava um fuzuê. Um fuzuê. Então, na minha negociação entra ali eu começo a entender um pouco mais, porque a minha renovação foi um apartamento de luvas que eu recebi, porque o Flamengo não tinha como comprar. Lá no Morro da Viúva? Não, foi em Ipanema ainda. Ipanema. Tá bom. Porque aí tinha ali o vice-presidente na época, que era o Plínio, que era o dono da Patrimônio, toda aquela negociação. Rapaz do céu. Então, assim, era uma dificuldade, mas mesmo assim, nessa dificuldade toda, eu achei algo ali que pudesse ser interessante. E foi justamente, por exemplo, um dos meus negócios é justamente o lado imobiliário. E foi ali que começou tudo. Esse processo de conhecimento, de estudar um pouco mais, de estar ao lado das pessoas que tinham realmente esse conhecimento, de melhores investimentos. Então, toda oportunidade que eu tinha, e era uma época boa para investir ainda, eu ia ali para o mercado imobiliário. E depois a gente foi aprendendo mais e tal, fazendo cursos, aprimorando. Não, e assim, não é... E não até é... hoje eu toco isso com... Não é história, porque a gente tem o Foot Summit, né? Que era o maior evento online de futebol da América Latina. Sim. E essa edição que o Sávio participou com a gente, que ele foi para falar de investimento, que ele tem uma assessoria financeira há muito tempo, que ajudava, não sei se ainda tá contigo, a contingenciar a grana dele, a investir a grana dele, etc. Pô, foi uma aula, principalmente pra gente que veio da bola, né? Ou para qualquer pessoa que tem uma graninha e queira colocar em algum lugar. Muito legal. E essa edição, a gente virou o maior evento do mundo online de futebol. É o Foot Summit, a gente tem lá atrás no Instagram. A gente vai ter a próxima edição, uma surpresa pra vocês. Mas eu posso te dizer que vai parar o Rio de Janeiro, porque pela primeira vez a gente vai poder fazer físico, né? Que bacana. O primeiro foi totalmente online, o segundo foi híbrido. Foi uma galera em São Paulo. O Benja, o Mauro Betting, o Mauro Silva. A galera de São Paulo foi. Eu fiz online. Você fez online. Foi online. Mas, por exemplo... Léo Moura foi presencial, o Júlio César... Não, o Júlio César fez ele tava em Milão. Então, lá no Instagram a gente vai explicar um pouquinho mais pra vocês quando a gente lançar o evento. Mas a próxima edição vai parar o Rio de Janeiro, porque afinal somos o maior do mundo, então a gente precisa chegar e pá. Coisa linda. Num ponto turístico do Rio de Janeiro, não sei nem se eu podia estar falando, que a Bebel vai me matar. Mas num ponto turístico do Rio de Janeiro, para convidados exclusivíssimos, teremos um prêmio. E tô falando demais. Que legal. Vamos lançar daqui a pouco. E o senhor já está convidado, não precisa nem falar, né? Presencial, botar aquele terno italiano. Italiano não, brasileiro. Não é de gravata não, De gravata não. A gente tá quase conseguindo chegar nos 100k, pô. Ajuda aí. Eu sei que você gostou do corte, eu sei que você tá curtindo o canal. Então se inscreve no canal. Eu quero a plaquinha de 100k. Me ajuda aí, pô.